portal Econews e Agro, o maior portal do agro e político do Tocantins, se destacando em todo o estado e em especial aqui na cidade de Palmas. Hoje na Câmara de Vereadores, entrevistando a vereadora Yolanda Castro, que tem feito um brilhante trabalho aqui na Câmara, está no seu primeiro mandato. Antes de eu entrarmos no mérito com a própria vereadora, que queria destacar, é uma intelectual por natureza, é uma advogada, é psicóloga e também fazendo psicologia, ou seja, uma mulher muito atuante nessa questão intelectual, já passou por alguns períodos eleitorais e hoje está no seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores. Como é que vai, vereadora? Quero agradecer muitíssimo nessa oportunidade de estar aqui com você. Por sinal, assim, um jornal que eu admiro muito, porque vocês conseguem cumprir o papel da publicização das nossas ações de uma maneira bem coerente e alcançar a nossa população. Respondendo a sua pergunta, graças a Deus estou bem. Estamos aqui no final de expediente, né, numa terça-feira, encerramos 2 sessões agora, uma ordinária, uma sessão solene, trabalhando por essa capital que nos acolhe com muito amor e sempre muito disposta para a gente fazer o melhor para o desenvolvimento dessa terra e do nosso povo. Vereadora, com base nesse histórico, com base na sua apresentação, por que a senhora resolveu se integrar na política? Considerando que a senhora tem uma família, né, que tem origem na política, né, de Porto, já é radicada em Palmas, mas enfim, qual o principal motivo de entrar na política efetivamente? E se eu falar para você que eu nasci na política? Eu tive há poucos dias uma entrevista que, aliás, uma fala, né, que eu fiz no Tribunal Regional Eleitoral, num evento que foi promovido por eles, por sinal, brilhante evento, e eu falei que no dia 26 de dezembro de 1973, nasci em Porto Nacional, na Praça das Mães, filha da professora Bonfim, filha do Antônio Comprido, uma pessoa que Deus já o levou, mas assim, foi um grande estadista aqui no nosso antigo norte goiano, né, hoje Tocantins. E quando eu senti o primeiro ar, eu já senti inserida no meio político. Aí a gente às vezes fala assim, mas a política eletiva, não. Os meus pais não seguiram carreira eletiva na política, mas eles trabalharam a política social, a política humana, a política na verdadeira essência da fraternidade, na servidão como missão. Então aquilo ali me fez o quê? Apaixonar e amar aquilo que a gente de fato tem que ser, que é na missão de servir ao próximo, ou seja, ter o desprendimento do que é particular e ingressar para o trabalho em prol do bem comum. Então eu digo que eu não ingressei na política, eu já vim na essência política. Em suma, no DNA. No DNA, puríssimo. Perfeito. Vereadora Yolanda, e dentro desse DNA político, qual a sua principal bandeira ou quais as suas principais bandeiras? Jornalista Marcelo, eu gosto muito dessa pergunta, porque às vezes o próprio pessoal da publicidade, do marketing, né, me questiona quais são as suas bandeiras de atuação. Eu, como vereadora dessa capital, eu tenho uma bandeira de atuação. A minha bandeira de atuação é Palmas. Agora, dentro da bandeira de atuação Palmas, eu tenho as subdivisões, que na minha visão, para você ser um representante de um povo, você tem que defender todas as pautas necessárias para o bem-estar dessa sociedade. Então nós temos aí ações na educação, nós temos ações na saúde, nós temos ações no turismo, no meio ambiente, projetos voltados para as mais diversas áreas de Palmas. Por quê? Porque o olhar da necessidade, da demanda da comunidade chegando no gabinete. E nós estamos aqui para representar, então nós fazemos todas as vertentes. Se você falar assim, mas tem uma mais que você atua, parece brincadeira. Mas quando eu estou nesse contexto político, todo mundo, por ser professora, né, que eu, por sinal, gosto muito de ser chamada professora Yolanda Castro, o pessoal pensa que eu volto só para a educação. Não. O meu olhar é para Palmas, porém nós temos educação, saúde e tudo mais. E uma que eu trabalho bastante é a questão da infraestrutura, que é aquele olhar holístico, digamos assim, para a cidade, porque querendo ou não, nós precisamos, para ter uma vida mais harmoniosa, ter um ambiente saudável, um ambiente limpo, um ambiente organizado, e nós temos também, então, um olhar assim, bem forte na infraestrutura. Mas defenderei que sempre o representante político, ele, na minha visão, aqui eu faço um recorte, porque a minha visão,
ele precisa ter um olhar voltado para todos os setores da comunidade, da sociedade. Por isso que eu falo que a bandeira de trabalho de atuação da professora Yolanda Castro, com todo o gabinete, é a bandeira Palmas. Perfeito. Achei interessante a colocação da vereadora professora Yolanda, que realmente é Palmas, mas com esses vários nichos que foram colocados. Sim, sim, sim. Eu sempre falo, minha equipe, sempre quando a gente vai fazer os diálogos, né? Aqui, como no gabinete, ou então nas representatividades comunitárias, eu falo para ele, olha, não tem essa questão de nós falarmos que nós estamos defendendo um ponto. Aliás, se for para falar que é um ponto, o ponto é esse macro, é a essência, é o que gera tudo isso aqui. É Palmas, Palmas como município. Isso eu falo zona rural, zona urbana, norte, sul, leste, oeste, que inclusive um dos pontos que eu assim, bato muito, eu particularmente, por que eu friso muito a forma de eu pensar? Porque eu respeito e legitimo outras pessoas que pensam diferente, mas eu vejo que o político, ele tem que ser vereador da cidade e não tem que falar, eu sou vereador do norte, do sul, do leste, do oeste, não. Ele é vereador da cidade. Porque todos os pontos, onde tiver oxigênio nesse município, o representante legitimamente colocado, a autoridade constituída tem que fazer a representação devida. Claro, e já dentro desse bojo, vereadora, nesse quase 2 anos e meio, vamos colocar, de mandato, quais os projetos de lei ou requerimentos que a senhora gostaria de destacar? São muitos. São dezenas, mas sintetizando assim os principais, vamos colocar no ranking, sei lá, os 3 ou 4 principais. 3 ou 4, né? Então, nós fizemos uma reunião recentemente. Isso é a deixa para a próxima entrevista. Ah, tá certo. Nós fizemos uma reunião recentemente, fazer um levantamento, como é que está o funcionamento do gabinete, estavam aqui os nossos assessores, nossos colaboradores, pessoas que acreditam nesse trabalho político, né, nesse e todos os outros, e nós enchemos isso aqui, esse espaço de requerimento, de projeto e tudo mais, e falei para ele, a gente olha e percebe, poxa, a gente trabalhou bastante. Parece que não, mas a gente trabalhou bastante, graças a Deus, né, graças à nossa atuação. Mas alguns eu gostaria de ilustrar. Eu me considero uma pessoa que protege os animais, ao meu modo, sim, em cima do que eu acredito, sim. Então, nós temos alguns projetos bacanas que envolvem o conteúdo animal, ou seja, de proteção e prevenção aos maus tratos aos animais. Nós temos, parece distante da realidade. Nós entramos com vários, mas nós tivemos um aprovado recentemente, porque tem sido um movimento, pode não estar expressivo, mas a ideia é justamente inibir esse tipo de movimento, que estão colocando muitos piercings perfurados em animais, além de falar da questão do corte de orelha, que é muito antigo, mas já tem algumas proibições, corte do rabo, porque, pelo que se sabe, o rabo é o equilíbrio do animal, além desses processos que contrariam a natureza do animal, colocam muito piercing, fazem tatuagem, nós entramos com um projeto, tem essa proibição na área animal. Vamos para ambiental, nós temos um projeto tramitando para pagamento das questões ambientais, o seguinte, você tem uma propriedade rural, e lá dentro daquela propriedade rural, você foi contemplado por obra divina com uma nascente, ou então você tem um córrego passando ali. Esse córrego vai desembocar no local que vai vir a estação de tratamento, vai chegar na cidade. Mas esse córrego, essa nascente, ela só pode aumentar e permanecer viva se alguém cuidar. Se desmatar, se jogar lixo, coisa e tal, daqui um dia a gente não tem água para beber. Olha, estou falando água para beber. Então, nós temos um projeto para pagamento de serviços ambientais, que inclusive o Estado até tem um movimento nesse sentido também, para que os nossos ruralistas que têm esse tipo que tem córrego ou algo parecido dentro das suas regiões, das suas propriedades, que possam receber para cuidar dessas nascentes e desses córregos. Parece distante? Não, mas é uma verdade. Porque se nós não cuidarmos das nossas nascentes, das nossas águas, futuramente nós não vamos ter. E é um incentivo a mais também. E é um incentivo a mais. Teve um dia eu comentando isso numa entrevista, e a pessoa falou assim, a senhora acha que Palmas, que é banhada por esse lago maravilhoso, tem chance de algum dia ficar sem água? Eu falo, não é Palmas não, é o mundo. Se não cuidar, vai perder. Porque é um recurso finito. Se você faz mau uso dele, vai acabar. E nós não podemos deixar isso, porque o compromisso nosso como ser humano, como político, é deixar um mundo melhor para novas gerações, para novas pessoas, e claro,
ter também a contribuição para que a consciência forme pessoas melhores para ocupar os espaços aí na frente, né? Claro. Mais algum outro projeto ou a senhora gostaria de destacar? Ixi, nós temos aí, deixa eu colocar assim, não especificamente como projeto. Vou retratar mais uma entrevista que eu fiz. A pessoa falou assim: observei que a senhora fez muito requerimento de limpeza. É muito comum os vereadores pedir limpeza, limpeza, limpeza. Isso não seria muito simples? Eu falei: é simples, mas a complexidade da vida, ela é com as benesses, é construída na simplicidade. Veja bem, como é que você tem uma cidade isenta de endemias, de pandemias, de dengue, coisa e tal, uma cidade se for suja? Então não tem. Então, assim, nós buscamos muito ampliar esse olhar, solicitando as limpezas e a organização, as manutenções das matas ciliares. Por quê? Porque quando a gente amplia o olhar, a gente percebe que esse tipo de ação, esse tipo de atuação vai refletir onde? Numa saúde boa, a nível de prevenção, inclusive, numa educação social contemplada. Se nós ampliarmos esse modo de pensar e de agir, a gente vai perceber o sistema social que nós vivemos. Não tem como você ter uma área boa e a outra ruim. Então, nós trabalhamos também bastante nesse contexto aí da prevenção, para que a nossa cidade, uma vez melhor, mais estruturada, sempre contribuindo o máximo que a gente consegue a nível de legislativo com o executivo, para que a nossa população, para que o nosso povo e nós também tenhamos uma qualidade de vida melhor, sempre. Perfeito, parabéns aí pela diversidade, né? A senhora sintetizou bem 3, 4 situações bastante distintas uma das outras, mas muito importantes. Parabéns. E, vereadora, vamos mudar um pouquinho agora de assunto, mas tem a ver, né? Tem tudo a ver com a Câmara de Vereadores. A senhora é candidata à reeleição ano que vem? Juridicamente falando, a gente não pode ficar falando se é candidato ou não, né? Obedecendo aí os preceitos legais, né? Então, assim, eu estou como vereadora, pretendo seguir como pré-candidata, aliás, sou pré-candidata a vereadora, pretendo seguir na política, sempre lembrando que nós estamos num país democrático, onde os representantes são escolhidos pelo povo. Não são vários fatores que levam a um processo de vitória, tanto é verdade que nós falávamos aqui antes do início da entrevista, eu participei de 3 eleições para poder ser contemplado em uma eleição como vereadora, mas sempre na essência que nós podemos contribuir, nós precisamos participar da política, a resiliência é o meu forte, o ressurgir, o ressignificar faz parte da essência da professora Yolanda como ser humano, como política e tudo mais. Então, sou pré-candidata a vereadora na eleição do ano que vem. Perfeito. E na questão eleitoral ainda, 2024, vamos falar um pouquinho aqui sobre eleição municipal. Teoricamente, a eleição municipal ano que vem vai pegar fogo, né? E já tem alguns nomes aí que já foram pré-lançados, já estão... alguns já se manifestam de forma efetiva como pré-candidatos e outros não utilizam a expressão pré-candidatos, mas já se declararam que vão estar dentro da eleição, do ponto de vista da prefeitura. Em suma, a pergunta como é que a senhora está vendo esses nomes que estão postos hoje? Na verdade, são muitos nomes, né? Então, se possível, eu gostaria até assim de deixar meio genérica a minha colocação, porque eu acho, não é que está cedo, mas está sendo colocado para a população um grande número de nomes de pessoas que acho, por sinal, isso muito saudável para a democracia, mas como política eu ainda não percebi que hoje, no mês de junho, há quase aí um ano das eleições, há um pouco mais de um ano das eleições, tem algum nome solidificado. Agora, eu acredito que Palmas, o Tocantins, vivem um novo tempo. Hoje nós temos uma sintonia, que isso para nós é uma grande vitória, quando você sabe que quando caminham na mesma direção pelo bem comum, quem ganha é a população. Então, Palmas hoje vive um novo tempo, onde nós temos o governo do estado e o governo do município alinhados em prol do desenvolvimento do nosso estado. Então, eu acredito que dentre esses nomes venha surgir assim emergir uma convergência no sentido de que tenha representatividade dos 2 executivos, o municipal e o estadual, para que Palmas, mais do que nunca, continue com essa sintonia, com essa afinidade, e o povo daqui sempre sendo beneficiado. Então, acredito que ainda tem nomes aí para surgir, tem muita água para
como diz o chavão, né, muitas águas para rolarem debaixo da ponte, e a gente está aí aguardando, sempre pedindo muito intervenção divina para que venha um nome que ame Palmas, que ame o Tocantins e que queira trabalhar de fato por esse povo. Perfeito. Ainda dentro dessa esteira que a senhora acabou de colocar, são dois fatos determinantes. O nome que o governador vai, eu não sei se a palavra correta é escolher ou apoiar, ou eventualmente da própria prefeita, até porque a prefeita não pode ser candidata por questões de legislação. Como é que a senhora acha que vai, o que a senhora estima que vai ser o comportamento de ambos? Eu digo, pode haver uma convergência ou pode haver uma divergência? Como eu falei anteriormente, eu acredito que, como nós estamos vivendo um novo momento, e quando eu digo novo momento, o jornalista Marcelo, é o seguinte: Palmas sempre vivia uma dicotomia, era o governo do município de um lado, o governo do estado do outro. Nós hoje temos uma sintonia, uma convergência dos interesses do governo do estado, dos interesses do governo do município, no caso a prefeita Cíntia Ribeiro com o governador Vanderlei Barbosa, pelo povo. Aqui realmente nós estamos vivendo esse tempo de prosperidade, porque a gente tem visto avanço, tem desafios, tem, mas tem visto avanço. Então, eu não acredito, imagina, eu acho que hoje estaria muito cedo para a gente fazer uma análise como essa, mas diante do andar da carruagem, eu acredito muito que eles continuarão no mesmo passo, de estarem convergindo no mesmo objetivo, no mesmo sentido. Por quê? Porque a união dessas duas forças, os beneficiados, ou seja, quem realmente vai beneficiar disso aí é a população, tanto de Palmas quanto do Tocantins como um todo. Perfeito. Outra coisa, vereadora, a senhora faz parte da base da prefeita, né? Como a senhora mesmo já exemplificou, tanto a parte do governo quanto a prefeitura tem feito um excelente trabalho, mas eu gostaria de fazer um bate-bola, um ping-pong rápido com relação a algumas questões da prefeitura, em especial. Questão saúde, como é que a senhora está vendo a questão saúde, Prefeitura Municipal de Palmas? Eu vejo saúde geral, né? Saúde geral. Nós estamos caminhando. A gente tem feito trabalhos. Teve uma sessão, deve ter sido, acho que semana passada, sessão não, uma audiência pública de prestação de contas da saúde, onde eu fiz uma fala assim: quando nós assumimos, nós tínhamos os desafios da saúde, mas nós pegamos no bojo, na essência de uma pandemia. Os desafios foram enormes, não foi para Palmas, foi para o mundo, né? Naquele momento tinha algumas questões sendo demandadas e tudo mais, e isso daí, passada a pandemia, está sendo cumprido. Agora, a saúde, ontem eu vi numa entrevista que nós temos a nível de Brasil 1 milhão de pessoas na fila à espera de uma cirurgia. A saúde, ela é uma área, digamos assim, uma área vida, uma área viva, mas que os desafios dela sempre vão acontecer. O que eu acho mais interessante, que a saúde do município, ela tem trabalhado dia e noite no sentido de se fazer o melhor para que a população de Palmas seja servida. Nós temos algumas nuances aqui que precisam ser ilustradas. Tipo assim, nós somos Palmas, sabemos que o Brasil é coberto pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, é nacional, tá? Mas nós temos Palmas, que é um município, apesar de ser a capital, mas é um município. Nós atendemos uma demanda não somente de Palmas, nós atendemos demanda dos municípios vizinhos todos. E Palmas está conseguindo honrar, apesar de todos os desafios, e acolher essas pessoas. Mesmo nós sabemos que cada município é responsável para cuidar do seu povo. Mas Palmas tem acolhido com muita humanidade, com muito carinho essas pessoas, porque saúde não se espera. Além disso daí, nós temos uma questão seguinte: nós trabalhamos no município de Palmas até um limite, não temos o atendimento de alta complexidade, que todo mundo sabe que isso aí é uma determinação do Ministério da Saúde e tudo mais. E Palmas, a equipe de saúde de Palmas tem trabalhado dia e noite. Isso não é jargão, não, é uma realidade. No sentido de atender, inclusive, aqueles procedimentos que exigem um pouquinho mais de uma atenção mais rebuscada. Agora, fala-se muito o que tem que fazer, sim. Na própria audiência, eu falei para o pessoal: olha, acho interessante quando nós estamos estruturando a questão física. Só que mais interessante ainda, que às vezes tem muitas críticas, que tem isso, aquilo de questão estrutural, e isso está sendo está sendo trabalhado pelo secretário de saúde, pela prefeita Cíntia Ribeiro, pela gestão como um todo, para melhorar. Mas o mais importante que eu acho
é que a preocupação com o lado humano, com o lado profissional, é muito grande. Todos os parâmetros que nós temos aqui pelo Ministério da Saúde para falar, tem que ser tantos médicos, o nosso está números a mais, tem que ser tantos enfermeiros, nós temos números a mais. Ou seja, nós temos um número de profissionais que consegue atender a demanda de Palmas. Voltando a falar, que nós atendemos não somente Palmas, nós hoje estamos um perfil aí, nós estamos com uma média de 40% das pessoas que nós atendemos aqui são de competência de outro município, mas nem por isso a gente vai fechar as portas. Então, a saúde tem caminhado, tem os desafios, tem, mas tem avançado bastante. E um fato interessante é que apenas 1% das pessoas atendidas no município de Palmas, e veja bem, nós estamos aí com 334 mil habitantes, nós temos no último não foi no último censo, foi na última audiência de prestação de contas da saúde, nós estamos para mais de 350 mil atendimentos. Então, nós temos um atendimento bacana e apenas 1% desse atendimento vai para hospital de alta complexidade. Então, significa que nós estamos fazendo um trabalho a nível de gestão, a nível de profissionais, com a melhor qualidade que é possível. Que é possível. Agora, tem como melhorar? Sempre. No dia que a gente chegar num patamar e falar assim, a saúde está perfeita, a educação está perfeita, tudo está perfeito, não tem mais, eu acho que não é mais nem momento da gente estar aqui nessa terra. Então, sempre a gente vai ter o que falar, precisa fazer, tem que fazer. E é o que a gente espera que aconteça, né? Perfeito. E para complementarmos essa questão da prefeita Cíntia, o que a senhora está achando da gestão como um todo? Falávamos também antes aqui do início, né, da entrevista, quando nós viemos quando eu ganhei eleição para vereadora, inclusive vou falar uma frase que é da prefeita, ela disse assim, quando se ganha eleição, desfaz os palanques. Né? Gosto muito dessa fala dela. Eu não ganhei com a prefeita Cíntia naquele momento, né? Mas quando eu assumi como vereadora, eu entendi que a prefeita Cíntia não é somente ela, é o governador, é o presidente, quem ganha na representatividade democrática, ele é o prefeito, no caso, ela é a prefeita da cidade. Então, mais do que nunca, eu me percebi como importante, como necessária no fortalecimento da base da nossa prefeita, porque a prefeita era de Palmas e eu estou aqui para representar Palmas. E a gente foi observando. Quando eu percebi, Palmas estava um boom em obras. Anda em Palmas. Eu tenho uma frase que eu falo muito nos meus discursos, é o seguinte, gente, tem muito que se fazer, mas nós temos que perceber que muito já foi feito. Anda em Palmas, nós vamos perceber obras de infraestrutura nos mais diversos pontos de Palmas. Nós vamos perceber obra de implantação de escola, de ampliação de escola. Nós temos aí várias extensões, várias reformas onde foi ampliado o número de escola. Para quê? Para atendimento das crianças do nosso município. Aí volta, né? Tem algumas crianças que precisam, sim, mas está sendo trabalhado nesse sentido. Vamos para a questão do turismo. Está sendo trabalhado também a questão do turismo, a questão cultural, tá? Por sinal, falando em cultural, nós estamos vivendo um momento lindíssimo, que é o momento junino, né? Que nós temos aqui dentro de Palmas uma cultura forte das quadrilhas juninas, com apoio total do nosso município. Isso é muito lindo. Então, vem cultura, você pega a infraestrutura, você pega a saúde, você pega a educação, vem os concursos agora, que é uma necessidade, é um clamor da nossa sociedade, do nosso pessoal, do nosso povo. Vários concursos estão encaminhados, como diz assim, já estão na agulha, né? Para serem realizados, editais abertos e tudo mais, na quadro geral, educação. Isso para nós é importante demais, dá uma segurança jurídica enorme para quem vai participar dos certames, né? Aí você me faz a pergunta, o que eu acho da gestão? Nós estamos na direção certa, nós estamos no rumo certo. Precisamos o quê? Continuar acreditando que a nossa força, legislativo, executivo e governo do estado, que está tendo um alinhamento significativo com a gente, que nós continuemos unidos em função do propósito do bem comum, por essa terra tão maravilhosa, que é essa terra tocantina, acolhida em Palmas, né, com a nossa capital, esse povo que veio para cá, que acreditou em Palmas e está construindo cada dia esse império de cidade que nós temos. Um lugar bom, né?
Concordo. Estou gostando muito aqui desse nosso bate-papo com a vereadora, ela é muito objetiva, coloca exemplos realmente práticos, fica fácil aqui de todos entenderem. Parabéns, vereadora. Obrigada. Vereadora, bom, a gente já estamos aqui, eu até brinquei, mas falei sério, já vamos agendar uma nova entrevista, que dentro da sua área de atuação é ampla, dos projetos, mas enfim, para a entrevista não ficar muito longa, fiz várias questões, mas alguma questão que seria fundamental falar e eu acabei não perguntando? Acho que não, né? Você também veio bem. Aliás, não é que você veio preparado, né? Você é preparado. Acho que você fez uma explanação geral sobre a nossa atuação dentro de Palmas, os projetos, né, que nós temos aí na nossa capital. E de uma maneira geral, é isso mesmo. Mas eu estou aqui. Se você tiver alguma pergunta e eu conseguir te responder, eu estou pronta. Não, quanto a isso, não tem dúvida. Mas para elucidar com relação a esse nosso primeiro bate-papo. Uhum. Mas perfeito. Vereadora, então, e qual a mensagem que a senhora gostaria de deixar para Palmas? Palmas, aqui é o nosso lugar. É uma bênção divina estar aqui, podendo representar. E quando eu falo Palmas, eu falo o povo de Palmas, falo essa terra, que Deus fez o seguinte: vou colocar um povo maravilhoso reunido num lugar para lutar pelo bem comum, para a prosperidade, onde nós vamos ter matas lindas, nós vamos ter muita água. Eu só quero que esse povo ame e cuide. Então, contem com a professora Yolanda Castro, sou vereadora de vocês. Para as questões atinentes à nossa competência legal, estou sempre pronto, porque lutar por Palmas é, além do que, uma questão de gratidão. Provavelmente nessa entrevista eu tenha falado umas 3, 4 vezes o verbo acolher, porque eu vejo Palmas como aquela mãe que acolhe sem acepção, sem questão de credo, de cor, todas as pessoas que estão dispostas a construir um tempo novo, um mundo novo de prosperidade para todos nós. Então, estou à disposição, Palmas, como vereadora, como professora, como cristã, como ser humano, para que a gente possa estar junto nesse propósito divino, que é a missão de servidão. Perfeito. Parabéns aí pela mensagem, vereadora. Mais alguma observação? Não, só isso mesmo. Bom, o portal Econews e Agro queria agradecer a entrevista com a vereadora Yolanda, parabenizar pelo seu trabalho, pela exposição, essa forma tranquila de se falar, de colocar as coisas. Enfim, mais uma vez agradecer e agradecer a audiência aqui do público de Palmas e até a próxima oportunidade, pessoal. Muito obrigada. Abração, né?